Marcos capítulo 10, versículo 43, diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Muitas vezes este é o sentimento que tem no coração do ser humano, é o desejo da grandeza, o desejo de muitas vezes ser melhor do que as outras pessoas, maior do que as outras pessoas. Não é errado desejar coisas grandes, não é errado eu sonhar em crescer na vida. O problema não é ser grande, o problema é se achar grande. O problema é você achar que você é melhor do que as outras pessoas ou maior do que as outras pessoas. Na verdade, os discípulos eram pessoas simples, era a classe E da sociedade. Eles eram pessoas pobres, e de repente Jesus começa a falar com eles sobre o reino de Deus. O reino de Deus chegou até vocês, e eles reconhecem que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei de Israel. E então eles ficam pensando, bom, nós queremos crescer, nós vamos ocupar uma posição de destaque, nós vamos ter uma posição diferente no reino. E eles estavam enganados com relação a isto, como Deus pensava, porque eles sonhavam com a glória, eles sonhavam com a posição que eles iriam ter no reino que iria se estabelecer. Eles estão na estrada. O que é que se passa na cabeça? Estão indo para Jerusalém, os discípulos estão pensando, Jesus vai entrar lá de uma maneira maravilhosa. Jesus vai sentar no trono, Jesus vai reinar na cidade, Jesus vai expulsar a Pilatos, e nós vamos nos assentar com ele para reinar com ele. Isto era o que estava na cabeça deles. Jesus estava falando outra coisa. Jesus está falando, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar. Mas na cabeça deles não havia lugar para esse tipo de pensamento. E então dois deles chegam a Jesus e falam para ele na estrada, Tiago e João, falam para Jesus, Senhor, nós queremos fazer um pedido para o Senhor. A Bíblia fala em Mateus que a mãe deles, a mãe de Tiago e João estava junto com eles. A mãe de Tiago e João era próxima a Jesus. A mãe de Tiago e João estava lá aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. Ela veio acompanhando Jesus desde a Galileia. Me parece que o nome dela era Salomé, e até há uma indicação que ela poderia ser a irmã de Maria, mãe de Jesus. Eles vão a Jesus junto com a sua mãe. Em Mateus fala que a sua mãe fala, em Marcos fala que os dois falam. Então eu chego à conclusão que os três falaram a mesma coisa. Senhor, nós queremos fazer um pedido para ti. Jesus pergunta para eles, o que é que vocês querem que eu faça por vocês? E eles falam, Senhor, na verdade nós queremos que um de nós se assente no teu reino, na glória. Sabe o reino que o Senhor vai inaugurar agora? Nós queremos, um quer se assentar à sua direita e o outro quer se assentar à sua esquerda. E Jesus fala para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O desejo natural do ser humano é se assentar no lugar de destaque, é ser reconhecido pelas pessoas, é ser honrado, é ver o seu nome sendo falado, é estar lá na frente de todos. Eles não pensaram nos outros, eles não pensaram nos outros 10, o que iria ser dos outros 10. O que interessa sou eu e o meu irmão. Cada um de nós, Senhor, se assenta um do lado direito e um do lado esquerdo. Jesus chamou-os então à parte e falou para eles, olha, vocês sabem, vocês conhecem
como funcionam as coisas aqui. Vocês sabem, vocês já viram Herodes o Grande, que oprimia as pessoas. Vocês sabem de César, vocês sabem do exército romano, vocês sabem dos governantes, vocês sabem de Pilatos, vocês sabem que os líderes desta terra, eles exercem domínio sobre as pessoas, exercem autoridade sobre elas e muitas vezes as oprime. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês será aquele que serve. Há 6 palavras gregas no Novo Testamento para servir. E uma delas que está aqui é a palavra como um garçom que serve a mesa a outra pessoa. É como o servo em uma casa em que o Senhor chega e ele vai lá colocar a comida com alegria ali para o seu Senhor. E Jesus falou: olha, na verdade, vocês são aqueles que servem. Entre vocês, se tiver alguém que quer ser grande, antes o caminho, olha, o caminho do mundo, o caminho gentios, é sonhar em chegar lá para exercer autoridade e governar as pessoas. Mas o caminho para vocês, se vocês querem ser grandes aos olhos de Deus, o caminho para vocês é o serviço. O caminho para vocês é servir as outras pessoas. Muitas vezes eu vejo pessoas comentarem: eu ainda um dia eu vou sentar naquele lugar, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou pregar naquela conferência. Às vezes as pessoas no mundo cristão falam: um dia eu vou cantar naquela igreja, um dia eu vou estar naquele lugar. Mas sabe, queridos, às vezes não é isto. Será que Deus tem isso para nós? Será que é isto que é o nosso lugar? Será que é isto que honra a Deus? Na verdade, Jesus está dando o exemplo. Ele fala: olha, o exemplo que eu dou para vocês é que o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas o Filho do Homem, ele veio para servir, e ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, por muitos. O Filho do Homem, Jesus, que é Deus, ele na verdade, ele não veio para sentar-se numa mesa e todos os servirem. Você pode pensar: Deus criador de todas as coisas, Deus o Senhor de todas as coisas, Deus que dá uma palavra e os anjos o obedecem. Ele não desceu a esta terra, ele poderia esmagar os governantes, ele poderia chegar aqui nesta terra e nascer em um palácio, ele poderia chegar aqui, dar a ordem e todos terem que obedecê-lo. Mas não, ele nasceu num lugar simples, ele nasceu numa terra simples, ele nasceu numa família simples, ele teve uma vida simples. Ele na verdade, ele não veio para sentar-se na mesa e falar para as pessoas o servirem, mas ele veio para não assentar-se na mesa e servir as pessoas que estavam assentadas na mesa. Ele falou: o próprio Filho do Homem veio para dar a vida em resgate de muitos. Alguém falou que a melhor coisa que pode acontecer a você realizar os seus sonhos. E a mesma pessoa falou: a pior coisa que pode acontecer a você é você realizar os seus sonhos. Porque às vezes a gente acha: não, eu quero chegar lá, mas na verdade quando chega lá o seu coração se corrompe, a sua vida se perde. Muitas pessoas que chegaram lá e alcançaram os seus sonhos, perderam o seu coração, mudaram o seu coração, mudou a sua vida. Então Jesus está dizendo aqui: não importa a posição que você esteja, se você for o primeiro ou o último, aos olhos de Deus todos são iguais, todo ser humano é igual. E se um dia você chegar lá naquele lugar, você chegue de maneira humilde, você chegue de uma maneira que a honra é do Senhor, e nunca se ache melhor do que as outras pessoas, porque no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam.
Paulo fala em Coríntios: a mão não pode falar para o pé falar para o olho falar para o dedo, eu sou melhor do que você, porque todo o corpo é um só, cada um tem uma função diferente. Se o teu rim parar, você tem problemas, todo o teu corpo sofre. Se você perder a visão, todo o teu corpo sofre. Se você perder um dedo, todo o teu corpo sofre. Você é um corpo só, todos os membros são importantes, eles desempenham funções diferentes, mas eles todos são importantes. O pastor não é mais importante do que o irmão da igreja que ora por ele. O pastor não é mais importante do que os outros. Pastor é para servir. Se você quer imitar a Cristo, é servir as pessoas, é dar a vida pelos seus irmãos. É isto que Jesus veio fazer, para servir e dar a vida, e é isto que ele está dizendo para mim e para você fazer, e para os seus discípulos fazerem. Havia um homem chamado Samuel Logan Bengal. Quando eu me converti, eu li muito os seus livros sobre santidade. Ele falava muito sobre santidade. Ele, quando se formou no seminário, ele se formou com honras, um estudante e aluno excepcional. Ele recebeu o convite das maiores igrejas metodistas dos Estados Unidos para ser pastor lá. As maiores igrejas com milhares de pessoas. Mas um dia ele havia ouvido um pastor, um pregador, William Booth, pregar. Ele era o líder do Exército da Salvação na Inglaterra. Os grupos do Exército da Salvação ajudavam os pobres e miseráveis, e pregavam nas ruas, e usavam uniforme, batiam tambor, e cantavam e pregavam a palavra. Um dia ele ouviu aquele homem pregar e o seu coração se incendiou. Ele falou: eu quero dar a minha vida para Deus, eu quero servir ao Senhor. E agora ele estava diante de um convite para ser pastor de grande igreja. Mas ele falou: não, eu sei que o Senhor me quer naquele lugar para servir lá. Ele mudou-se para a Inglaterra. Ele se ofereceu ao Exército da Salvação para trabalhar. O seu primeiro trabalho a fazer não foi ir para as ruas e pregar nas praças com uma multidão de pessoas. Seu primeiro trabalho a fazer era limpar as botas dos uniformes dos irmãos que iam para a rua. Então ele passou os seus dias ali no quarto, trancado, engraxando e limpando as botas de barro de centenas de irmãos que vinham das ruas, que usavam os uniformes como se fosse um exército do Senhor, e vinham das ruas com as botas sujas, e ele limpava, lavava, escovava, ele lustrava, ele fazia o melhor. E ele fala: muitas vezes o diabo falou na minha cabeça: o que é que você está fazendo aí neste lugar? Você pode ser maior, você pode ter coisas grandes para fazer. Ele falou: então eu me lembrava do meu Senhor lavando os pés dos seus discípulos e enxugando com a toalha. Sabe por quê? Porque ali era o lugar que Deus queria que eu estivesse. O melhor lugar da terra é estar onde Deus quer que a gente esteja. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver no conformismo de não ser ninguém na vida, mas o que eu estou dizendo é que Deus vê as coisas de maneira diferente. É por isso que a Bíblia fala que você tem que ser fiel nas pequenas coisas. Nós sonhamos com as grandes coisas, mas nós não somos fiéis nas coisas pequenas. A Bíblia diz que Deus é o juiz, a uns ele exalta e a outros ele abate. E nós queremos ser honrados, mas nós não queremos pagar preço nenhum. Sucesso para Deus é estar no lugar que Ele nos colocou e sermos fiéis ali naquele lugar. Falei várias vezes para vocês de um livro, Orgulho Fatal, de Richard Dort. Richard Dort, ele era pastor, ele era da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ele desejava servir ao Senhor, tinha um bom coração. Ele se tornou professor da escola dominical, presidente de mocidade, pastor, supervisor de pastores, superintendente da denominação naquela região. Ele se tornou vice-presidente executivo da maior organização evangélica que operava na televisão dos Estados Unidos.
Unidos. Ele se tornou o segundo homem naquela rede de televisão. O sucesso para eles começou a mudar o seu coração e mudar a sua vida. Ele começou a contar sucesso pelo número de redes afiliadas e canais que eles tinham, e em quantas emissoras estavam pregando, em quantas rádios, milhares de emissoras de rádio por todo o país, e aquilo se tornou a prioridade na vida deles. No meio de tudo isto, ele perdeu a melhor parte, que é sentar-se aos pés de Jesus. Entraram e começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus, e caíram de lá de cima, caíram lá embaixo. Foram presos porque enganaram pessoas, porque fizeram coisas erradas no imposto de renda. Foram presos, condenados a muitos anos de prisão. Richard Doty foi preso numa penitenciária na Flórida. Ele falou: naquele calor de 40 graus, eu ficava na fila da comida, enrolado em um cobertor, para pegar a comida ali. E muitas vezes na minha cela eu me ajoelhava e falava para Deus: Senhor, o que eu queria era só ser um cristão. Eu queria ser cristão. Muita gente, quando chega lá em cima, deixa de ser cristão, esquece-se das coisas de Deus. Começa uma guerra para ver quem é o maior, quem tem no meio evangélico, quem é o pastor da maior igreja, quem é a melhor banda, quem é o melhor cantor, quem é o maior disto e daquilo. E Deus não está olhando desta maneira, meu querido. O maior aos olhos de Deus pode ser que você nunca ouviu e nem saiba o nome dele, mas ele é grande diante do Senhor, porque ele está no lugar certo, obedecendo o chamado de Deus. Talvez com o seu violão cantando em um lugar que ninguém vai. Talvez com o seu violão adorando a Deus lá numa tribo indígena. Talvez com o seu violão adorando a Deus em uma comunidade pobre. Ele não participa de grandes eventos. Ele não canta em grandes conferências. Ele não tem o seu nome em nenhum panfleto. Ele não é reconhecido por ninguém na rua. Ninguém pede para tirar uma fotografia com ele. Mas aos olhos de Deus ele é grande, porque Deus vê as coisas diferentes do que os homens veem. Jesus falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. O que ele está dizendo é o seguinte: você quer ser grande? Gaste a sua vida dando às pessoas o que elas precisam. Sirva-as. Para Deus isto é ser grande, meu amado. É assim que Jesus fez. Assim que eu e você precisamos fazer. Amém.